Salmo 139. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Amém. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra. Nós te glorificamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e recebermos de ti o teu falar. Ministra aos nossos corações,
porque somente Tu, Senhor, tens as palavras de vida. É o que nós te oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O Salmo 139 é chamado de a coroa dos Salmos. E ele é considerado um dos textos mais belos, mais requintados de toda a literatura mundial. Amém? E é um salmo que fala sobre quem é Deus. E eu não vejo outra forma de iniciar falando desse salmo, a não ser que nós fomos feitos para conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz que a vida eterna é esta, que nós possamos conhecer o Senhor. E eu creio, irmãos, que nós precisamos de fato da eternidade, porque Deus é infinito, Ele é inesgotável, e nós gastaremos a nossa eternidade conhecendo o Senhor. O profeta Amós, se não me falha a memória, diz que nós devemos seguir e conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo ainda mais. O povo de Deus tem sido destruído, citando outro profeta menor, por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento, irmãos, não é conhecimento das coisas, é conhecimento do Senhor, do Santo. Amém? Então, este é um salmo de alguém, né, o salmo de Davi, que empenhou a sua vida nesse propósito, conhecer o Senhor. Amém? E talvez eu comece então com essa pergunta: você tem conhecido o Senhor? Você tem aproveitado as oportunidades da sua vida para conhecer em quem é que nós temos crido? E podemos citar desde então o próprio apóstolo Paulo, né, que no seu último escrito diz: pois eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Então saiba em quem você tem crido. Nos primeiros 6 versículos nós temos ele mostrando que o nosso Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. E ele começa com esse: ó Deus, tu me sondaste. Amém? É assim que o Salmo abre, já com essa afirmação tremenda: Senhor, tu me sondaste completamente. E essa palavra sondar, irmãos, ela tem a ideia de alguém que vai cavar profundamente em uma mina, até encontrar aqueles tesouros. Nós estamos diante de um Deus que é grandioso, que é excelso, que é supremo, que é infinito, mas Ele se preocupa em sondar o que se passa no nosso coração. E Ele cava fundo dentro de nós para conhecer o que vai no nosso interior. E eu gosto muito dessa versão, chamada versão fiel, porque diz: o Senhor, tu me sondaste e me conheces. Porque esse conhecer é um resultado de sondar. Deus nos sonda com o objetivo de conhecer. A metáfora aqui usada é para que a gente saiba que Deus tem acesso a coisas do nosso coração que nem nós mesmos vemos, mas Deus vê. Ele cava fundo, não há nada em nós que possa ficar desconhecido.
os psicólogos, os estudantes de psicologia, a gente estuda, né, as questões do inconsciente. Coisas que estão lá dentro de nós, que podem até justificar certos comportamentos, mas que nós não conhecemos. Mas Deus conhece. E então ele continua dizendo que ele sabe o nosso assentar e o nosso levantar, e de longe ele entende o meu pensamento. Já ouvi pessoas justificando uma vida desregrada, dizendo: Deus é muito grande. Deus tem o mundo inteiro para se ocupar e Ele não precisa se preocupar com coisas tão pequenas da minha vida, tão particulares. Ele queria dizer: eu estou livre para fazer o que eu quiser, porque Deus tem assuntos mais importantes para se preocupar. Mas o Salmo 139 não nos diz isso. Ele nos diz que Deus é um Deus que se preocupa com detalhes da nossa vida. Mas você sabe quantas vezes você se sentou hoje? Você sabe quantas vezes você se levantou hoje? Deus sabe dizer exatamente quantas vezes você se assentou hoje e quantas vezes você se levantou. E Ele sabe dizer por quais motivos você se levantou e o que aconteceu entre você se levantar e você se sentar e você se levantar novamente. Ele conhece, irmãos, cada uma das nossas condições. Quando no versículo 1 diz: Deus me sonda e me conhece, está dizendo uma totalidade, Ele conhece tudo. Mas quando Ele diz que Ele conhece o meu assentar e o meu levantar, Ele está dizendo: nós temos condições diferentes no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia. Mas essas variações, essas mudanças, essas condições, Deus conhece cada uma delas. Deus conhece o seu estado nesse momento. Eu olho para vocês, e eu costumo dizer, quando eu vejo o povo sentado aqui, é todo mundo perfeito, olha. Vocês são todos assim, bonitos, sempre sorrindo. Eu imagino, ninguém aqui tem problema, olha só. Mas Deus sabe exatamente como está o seu coração. Talvez seja o momento em que se aplica bem o ditado: quem vê cara não vê coração. Porque nós somos bons em disfarçar certas coisas. Nós somos bons em esconder o que a gente não quer que os outros vejam. Mas Deus está vendo. Deus conhece. E aqui ele diz que, de longe, Ele penetra nos nossos pensamentos. Não é que Deus está longe, é o seu pensamento que ainda está longe. Nem você sabe direito no que é que você vai pensar. O seu pensamento está vindo lá de longe e Deus já o conhece. Deus já sabe o que está sendo formado ali. Deus já olha e diz: já sei onde é que isso vai parar. E Ele continua dizendo que não apenas essas coisas que estão fora de nós, mas Ele conhece também todos os nossos caminhos, dizendo que Ele conhece todas as nossas ações, todos os nossos hábitos,
todos os nossos modos. Então, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o que se passa dentro da sua mente antes mesmo de chegar, Ele conhece o seu estado, a sua condição, e Ele conhece também todas as suas ações. Ainda não havendo palavra alguma na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Eu não sei se você é dos que fala muito, dos que fala pouco. Mas a palavra ainda não chegou na sua boca e Deus já sabe. Eu não sei como é que o salmista chegou a esta conclusão na vida dele. Mas algo ele viveu, ou na meditação dele, na história da sua vida, ele pôde conhecer um aspecto de Deus. Ele conhece todas estas coisas. Eu sei que, se não me falha a memória, no dia 4 de junho, por volta das 9h40 da manhã, eu estava em um ônibus vindo de Goiânia para Trindade, que eu ia dar uma aula. Eu confesso a vocês, não estava muito preocupado com a aula, porque eu estava naquele ônibus orando assim. Eu estava interessado na minha digníssima esposa, que ainda não sabia o que eu sentia. Mas eu orava naquela manhã, depois de ter tido uma experiência maravilhosa com o Senhor, e eu disse: Senhor, eu não me movo por sinais. O Senhor me perdoa, mas eu preciso de uma palavra específica. Eu não quero um namoro, Senhor, eu quero uma esposa. Então, eu quero uma palavra específica. E Deus a conhecia tão bem que Ele me deu nome e sobrenome. Ele disse: Andréia Monferrari é a sua esposa. Guardei esse horário, 9h40 da manhã. Deus falou ao meu coração. Falei: amém, Senhor. O Senhor, de fato, foi bem matemático, que o Senhor deu nome e sobrenome. Que bom que agora eu não tenho nem mais o que perguntar. O Senhor não me deu o sinal, o Senhor me deu uma palavra. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, agora o Senhor me diz o que é que eu faço? Porque eu nunca falei para ela do meu coração. E eu não sei o que vai no coração dela. Eu não acho que é certo eu chegar para uma moça e começar a conversa com ela dizendo assim: Deus me disse que você é minha esposa. Não sei, eu acho que isso não é a maneira certa de se aproximar de uma moça. E perguntei para ele: mas aí o que eu vou fazer? Eu vou para Brasília conversar com ela, porque ela morava em Brasília. O que eu vou fazer? E nessa experiência eu soube, não só teologicamente, mas eu soube de fato que Deus tudo conhece, porque Ele me disse: você não vai fazer nada. Ela vai te mandar um e-mail hoje. Naquela época a gente conversava por e-mail, tá, irmãos? Dizendo de como está o coração dela. Irmãos, eu nunca dei uma aula na minha vida tão corrida. Não consigo lembrar nem que assunto que era essa aula. Dei aula lá na missão, os alunos queriam falar: Deus te abençoe, graça e paz. Depois a gente conversa, fui-me embora. Liguei o computador, ainda naquela época de internet, que faz aquele barulhinho, né? Toim, 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 toim. E nada desse e-mail chegar. E eu tinha vindo de uma noite de plantão, falei: sabe de uma coisa? Adão estava dormindo quando o Senhor formou a Eva, eu vou dormir. A gente tem que aprender a descansar no Senhor, viu, irmãos? E eu dormi.
Mas quando eu acordei, lá pelas 6 da tarde, lá estava o e-mail. Um e-mail começou falando sobre o que a gente estava fazendo de fato, que era traduzindo um trabalho sobre como ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é bom, mas eu não estava nem um pouco interessado naquele trabalho de tradução. Falei assim, Senhor, eu quero outra coisa, né? Fui subindo aquele e-mail, e lá no fim ela disse assim, pois bem, se você acha que Deus não me falou do que está no seu coração, do que você sente por mim, você está muito enganado. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus sabe tanto de todas as coisas que disse para ela até um livro que eu queria de presente, ela me deu. E ela citou nesse e-mail, se você pensa que Deus vai me mostrar o livro que você queria e não vai mostrar o que você sente por mim, você está enganado. Eu não achava certo eu ir lá dizer que Deus falou comigo que eu era o esposo dela, né? Mas ela me disse no e-mail, Deus me disse que você é meu marido. Irmãos, a gente era tão íntimo que eu não tinha nem o celular dela para ligar. E a gente também era tão rico, né, que ela não tinha nem computador em casa para receber o e-mail de volta. Eu gastei 1 hora lá, louvando e adorando. Mas naquele momento, mais do que conhecer a minha esposa, eu conheci por experiência. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe do meu sentar, do meu levantar. Ele sabe o que se passa dentro do meu coração. Ele conhece sonhos secretos, temores secretos. Deus conhece. Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu passado. E Ele conhece o seu futuro. E então aqui a partir do versículo 7, ele não vai falar simplesmente das coisas que Deus conhece, mas ele vai falar, perdão, irmãos, eu não posso correr, versículo 6, né? Versículo 6, tal ciência é grandiosa, é maravilhosa demais para mim. Irmãos, quando a gente entra na experiência desse Deus que tudo vê e que tudo conhece, como diz o cântico que a gente cantou, Ele me enxerga. Já teve essa sensação que você é invisível? Que você está no ambiente e ninguém te enxerga? Já teve essa sensação? Né? Eu costumo dizer que a experiência com Deus é algo maravilhoso, porque Deus consegue fazer com que você se sinta exclusivo no meio de uma multidão. Deus consegue, em um momento como este, uma palavra sendo levada para a igreja, em algum momento você dizer, meu Deus, isso aí Ele falou foi por causa de mim. A partir então do versículo 7, após esse maravilhamento da grandeza do conhecimento de Deus, ele vai dizer, Deus é onipresente. Ninguém foge da sua presença. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Amém?
E aqui, irmãos, começa um conflito desse salmo. Porque até esses 6 versículos, o Deus que nos sonda, que nos conhece, que a gente se sente maravilhado, mas parece aqui que chega um outro sentimento. Antes de ler esse salmo, eu diria que eu pensava assim: as pessoas têm medo de se sentirem isoladas. Mas especificamente lendo esse versículo, eu entendo que o maior medo do homem não é uma vida de solidão. O maior medo do homem é ser conhecido completamente. Será possível alguém nos conhecer completamente e nos amar? Porque esse homem, Davi, ao escrever esse salmo, meditando nessa onisciência de Deus, ele tem um pensamento: aonde que eu posso me ausentar dele? Para onde eu posso fugir desse olhar que tudo perscruta e tudo vê? E eu penso aqui que muito provavelmente ele estava meditando em Gênesis capítulo 3. Quando após o homem pecar e chega no momento de se encontrar com Deus na viração do dia, e eles vendo que Deus está chegando, eles fogem. Como se pudesse ainda se esconder da presença de Deus, porque estão com vergonha. Eu creio que todos nós conhecemos esse sentimento. No mínimo como quando criança, porque eu acho que todo mundo aqui já foi criança e já fez coisa errada. E já sentiu aquele temor depois de fazer uma coisa errada, pensando: papai vem aí, ou mamãe vem aí, como é que nós vamos esconder? Até meu cachorro conhece esse sentimento, que eu sei que alguma coisa errada aconteceu quando eu abro a porta e o cachorro não aparece. Está se escondendo. Fez alguma. Aí a gente começa a procurar o que ele fez de errado. Para onde eu fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? E então ele vai dizer uma das figuras de linguagem que eu acho mais linda. Ele diz: se eu tomar as asas da alva. Eu não sei, né, irmãos? Nós somos de uma geração que não enxerga mais o sol nascer, né? Enxergar o sol nascer na cidade também é diferente de você enxergar o sol nascer do campo. Mas Davi era um homem que acordava antes do sol nascer. E eu sei disso porque Davi diz num salmo dele, né? Vamos despertar a alva. Davi gostava de cantar louvores antes do sol nascer. E a ideia dele é assim: nós vamos despertar o sol com os louvores a Deus. É assim que a gente começa o dia. E então, irmãos, eles vão e caminham assim. Mas é gostoso você enxergar aquele momento em que o sol aparece e está tudo escuro e aquele facho de luz, ele vai numa velocidade que a gente não acompanha até o outro lado do horizonte. Ele está dizendo de velocidade, está dizendo também de distância. Do leste ao oeste. Na velocidade que for. E ele diz: até ali a tua mão me guiará.
ainda que você andasse na velocidade da luz, Deus vai à sua frente te guiando. E até ali a tua destra me sustentará. Deus não é só onipotente, onipresente. Ele é soberano. Ele governa em todas as situações da nossa vida. Esse é o nosso Deus que governa todas as coisas. Até quando você acha que está fugindo dele, Ele está dirigindo, Ele está à sua frente. Você não escapa do governo dele, da presença dele. Então o homem tem uma ideia. E se a gente apagar a luz e ficar no escuro, hein? Ninguém vai ver, ninguém vai saber. E então, o salmista diz, trevas e luz não tem diferença nenhuma para o nosso Deus. Porque nosso Deus é luz, Ele enxerga todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz o seguinte, que o juízo será este, que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz porque as suas obras eram más. E eles não queriam que suas obras viessem à luz e fossem conhecidas por todos, para que ninguém visse que suas obras são reprovadas. Jesus é essa luz que conhece todas as coisas. Ele manifestou essa onisciência, essa onipresença de Deus. Lá em João capítulo 2, fala do encontro de Natanael com Jesus. E quando Natanael vê Jesus, Jesus diz para ele, eis aí um israelita perfeito, temente a Deus. Natanael olhou para ele e disse assim, de onde você me conhece? E Jesus responde, eu te vi deitado debaixo da figueira. Sabe o que eu acho interessante desse texto? Deus conhece todas as coisas, mas Ele não é fofoqueiro. Todos nós queremos saber o que aconteceu debaixo daquela figueira. Ficou entre Jesus e Natanael. Mas a gente sabe de uma coisa, que Jesus sabia o que estava acontecendo naquele momento. E o que significava para Natanael aquele momento. O que havia no coração dele. Os outros não precisam saber, mas Jesus e Natanael ficaram sabendo. Nós aqui sabemos disso, Jesus sabe, Ele conhece. As pessoas perguntavam, quem é este? Que até o mar lhe obedece, que as ondas faz parar. Quem é este? Este é Jesus, manifestando esta onipotência de Deus. Ele é a luz. E ele diz que Deus nos cerca por detrás e por diante. E sua mão está sobre mim. E então ele vai entrar no momento de falar de fato da onipotência de Deus. E nesse momento esse salmo se torna tão pessoal, irmãos. Porque ele vai dizer que lá no oculto do ventre, numa das coisas mais misteriosas de toda a criação, Deus nos entreteceu. Eu gosto da forma como ele expressa aqui, ele possuiu os nossos rins. É porque a ideia aqui é que ele criou
os nossos rins, os nossos órgãos, né? Talvez você pense assim, por que rins? Porque, na verdade, a ideia, né? Essa ideia de que o centro do ser humano é o coração, para o judaísmo era no rim, né? Porque quando você tem uma emoção forte, você não sente exatamente aqui, né, irmãos? Quando você tem uma emoção forte, você sente aqui, né? Então, é um negócio, como dizia antigamente, né, a gente pode recordar uns vocabulários aí, né? Nossa, estou sentindo algo visceral, né? Entranháveis misericórdias, é uma coisa que mexe aqui com as entranhas. Então ele está dizendo assim, Deus criou os seus órgãos. E por isso, simplesmente, você é dele. Ele possuiu os meus rins. Meu corpo é dele, meu corpo é uma dádiva. E de forma misteriosa, quando a gente ainda era algo informe, lá no ventre, ele já nos conhecia. E no mundo de hoje, é necessário dizer que esse salmo mostra, irmãos, que quando nós somos ainda um embrião lá no ventre, a verdade de Deus e a verdade biológica é que você já é um ser vivo que Deus considera. Você não é uma coisa, você não é um acidente. Você é um ser que desde a concepção é considerado como um indivíduo diante de Deus e os seus dias foram escritos. Deus te conhece. E Ele está dizendo esse cuidado com que Deus trabalhou para te criar, para te gerar, para te trazer ao mundo. Quando ele diz que ele teceu os nossos ossos, para o hebraico uma palavra que diz de misturar as cores e fazer um bordado. Quando a gente fala sobre José, fala da veste dele de muitas cores, né? Por quê? Porque isso tornava distinto, porque cor, irmãos, não se obtinha de forma sintética, era uma coisa muito cara e muito difícil, né? E é por isso que cores fortes como vermelho, púrpura, eram cores reais. E coisas com muitas cores era algo que só gente muito rica podia ter. Ele está dizendo, Deus não poupou nada para formar você. Ele é rico nos seus recursos, nos seus detalhes, e Ele te criou. E o salmista diz que quando ele medita nisso, ele dá graças a Deus. Eu te louvo pela forma tão assombrosa, tão maravilhosa com a qual você me formou. Você já deu graças a Deus hoje, pela forma como Deus te formou? Já parou para olhar para você hoje no espelho e dizer, Senhor, eu te louvo, eu estou vivo. O Senhor me manteve até aqui, o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor com tanto cuidado me formou. Eu te louvo, eu te dou graças. Mas esse Deus maravilhoso, glorioso, de pensamentos tão preciosos, é um Deus santo. Primeira resposta do salmista a essa santidade de Deus é: tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Deus, aqueles que te odeiam, não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, odeio-os com ódio perfeito e tenho-os por inimigo.
Parece radical, não é, irmãos? E é radical mesmo, porque quando a gente conhece o Deus que tudo conhece, e nós vemos o quão santo Ele é, nossa primeira resposta é nos posicionarmos. E você se posiciona para ter uma vida que responda a esse Deus que tudo conhece, que tudo sonda e que tudo vê. E que nada lhe escapa aos olhos. E que Ele está presente em todos os lugares. E nós respondemos com consagração. Nós respondemos manifestando nessa terra o que Deus aprova e o que Deus reprova. Só que, irmãos, é muito interessante, quando a gente tem os olhos abertos para a maldade dos outros, muitas vezes a gente não enxerga a nossa própria maldade. Mas isso leva o salmista a um lugar de oração. Tendo essa revelação que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberano, ele entra num lugar de oração. E ele ora 3 coisas muito simples. Primeiro, sonda-me, ó Deus. Amém? Diga comigo, diga aí. Sonda-me, ó Deus. Irmãos, percebem a diferença nesse salmo? De alguém que começa lá no salmo dizendo: Deus, tu me sondaste. Mas o desejo dele primeiro, diante desse Deus que sonda todas as coisas, é: para onde fugirei do teu espírito? Mas agora ele percebe que não tem como fugir. Eu não quero mais fugir. Antes eu quero que o Senhor me sonde. Quando usa essa palavra, as trevas me encobrirão. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, que é difícil a gente traduzir nesse texto, porque, na verdade, a ideia dele é: as trevas me ferirão, me quebrarão, me atacarão. É o único texto na Bíblia em que essa palavra, em vez de ser usada na ideia de ferir, quebrar, esmagar, primeira vez que ela aparece na Bíblia é quando diz que a mulher esmagará a cabeça, o filho da mulher, esmagará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. É essa palavra que é usada aqui. Mas sabe o que ele está nos dizendo? Quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós queremos nos esconder dos olhos de Deus, que tudo vê por causa do nosso pecado, um ambiente de trevas é criado sobre nós. Isso não nos oculta dos olhos de Deus, mas isso nos separa da comunhão com Deus. E isso nos leva a um lugar aonde nós somos feridos, aonde nós somos esmagados. Existem pessoas que sofrem hoje de depressão, de tristeza, de traumas, de tantas coisas, que é a produção dessas trevas, porque estão fugindo da presença de Deus. Ao invés de clamar: sonda-me, ó Deus, eu cansei de ser um fugitivo, eu quero que o Senhor me sonde, cave fundo no meu peito, traz à luz tudo que está oculto e trata-me. E ele diz então: prova-me. Vamos dizer juntos, diga aí: prova-me. Essa ideia de provar é a ideia de purificar. Lembre, irmãos, que a palavra sondar aqui é de alguém que cava numa mina, e essa palavra provar é: achei o metal, agora vamos pôr no cadinho, tacar fogo e tirar as impurezas. Isso me faz lembrar de 1 João capítulo 1, versículo 7, quando diz:
Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão com Deus nos leva a um lugar de comunhão uns com os outros. E nesses relacionamentos, nós somos purificados. Nós somos sarados. Esse efeito das trevas é extirpado do nosso coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Essa palavra mal nesse salmo é uma palavra muito interessante, porque não é um mal de maldade, é algum caminho de dor e sofrimento. Mas também não é qualquer dor e sofrimento. Essa palavra aqui é uma palavra ligada a caminho de idolatria. Nós fugimos de Deus porque nós colocamos outras coisas no lugar de Deus em nosso coração. É a idolatria que nos separa dele. A idolatria do nosso pensamento, dos nossos planos, do nosso ego, do nosso modo. Ele diz, vê se há algum ídolo aí escondido. E livra-me. Aqui ele faz a conexão entendendo claramente. Esses ídolos que nós levantamos promovem essas trevas que vão nos ferir. Não despreze o poder destrutivo do pecado. É por isso que lá em Apocalipse 6, quando abre o 6º selo, aqueles homens gritam, montes caiam sobre nós. Para que não vejamos a sua face. Olha, irmãos, o que era o clamor deles? Eles tinham medo daquele olhar do Senhor. Ao ponto de preferirem, nós não queremos só as trevas nos cobrindo. Nós não queremos simplesmente as palhas da figueira que Adão e Eva acharam para se cobrir. Nós queremos agora que os montes caiam sobre nós, para que nós não vejamos o olhar daquele que tudo conhece. Mas nós saímos desse lugar para um lugar em que estamos expostos ao teu olhar. Nós nos expomos a ti, a tua luz. Trata conosco, Senhor, e purifica-nos, faz-nos semelhantes a Jesus. E então ele diz, sua última oração, guia-me pelo caminho eterno. Amém? Caminho eterno como um contraste com o caminho de idolatria. Prepara-me para a eternidade. Se coloque de pé, por favor. Diga, sonda-me, prova-me, guia-me. Feche os seus olhos. Nós estamos terminando o nosso ano. Talvez hoje você reconheça certas aflições, certas feridas, certos problemas que estão na sua vida, porque você escolheu se esconder do Senhor. E o Senhor hoje está te chamando a uma vida de transparência. Andar na luz não é uma vida sem erros, é uma vida de transparência. A minha vida está exposta
ao Senhor, ao seu olhar, ao seu trabalhar. Faça essa oração como Davi fez agora diante do Senhor. E diga: Senhor, eu escolho que eu não quero fugir. Trata comigo, sonda, expõe, mas me prepara para a eternidade. Eu não quero que o Senhor simplesmente conheça, mas eu quero entrar na experiência do sangue de Jesus me purificando. Eu quero entrar na experiência do corpo de Cristo, desses relacionamentos, dessa comunhão, onde o nosso coração é exposto e é tratado. Pai, em o nome de Jesus, esta noite nós nos apresentamos diante de Ti, te louvando pela Tua grandeza, Tu que és o Deus que tudo conheces. E o seu anseio não é nos condenar, mas nos preparar para a eternidade. O seu anseio não é nos reprovar, mas nos chamar para a comunhão contigo. Senhor, o Senhor conhece a nossa história, o nosso ambiente, os nossos lugares escuros, as coisas que nos envergonham, as nossas trevas. Resplandece, Senhor, a Tua luz. Cava fundo no nosso peito e expõe, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Guia-nos, Senhor. Nós podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. Não nos entregue a nós mesmos, mas guia-nos pelo caminho eterno. Guia-nos por esse caminho, onde Te conhecemos cada dia mais. E cada dia mais somos atraídos por Ti e apaixonados por Ti. Para a Tua honra e para a Tua glória, transforma-nos, Senhor. Essa noite nós dizemos: não queremos mais fugir, mas nós nos rendemos a Ti, ao Teu maravilhoso olhar, ao Teu sondar, às Tuas ações purificadoras, ao trabalhar do Teu Espírito em nós, até que Cristo Jesus se veja em cada um de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus